Você concorda comigo que aprender a memorizar é a parte mais importante de um processo de preparação para concurso público? De que adianta estudar 6, 8, 10, 12 horas por dia se quando você para resolver questões, você não consegue se lembrar do conteúdo e acaba errando? Provavelmente você vai concordar comigo que memorização é um dos pontos mais importantes do processo de preparação. E aí eu te faço uma pergunta. Em algum momento você já parou para estudar especificamente sobre memorização? Pois é, como é que você quer ficar bom em uma coisa sem nunca ter parado para estudar sobre ela? No vídeo de hoje eu separei 3 dicas especiais para você melhorar e muito a sua performance na memorização e acertar muito mais questões na hora da prova. E a terceira dica, que é a mais importante delas, você tem que aplicar imediatamente, logo depois de terminar este vídeo. Então não pula não, fica comigo até o final. Fala concurseiro, fala concurseira, professor Fabiano Pereira passando por aqui com mais um vídeo para te ajudar a memorizar 100% do conteúdo que você tem estudado, chegar na hora da prova, acertar mais questões do que a concorrência e assinar o seu termo de posse em breve. E se você ainda não se inscreveu no canal, já aproveita, se inscreve agora, porque eu estou aqui com conteúdo de primeira para você chegar na prova e gabaritar. Já pensou você ir para uma prova sem conhecer essas técnicas de memorização? Sem chance. Então se inscreve para você não perder os próximos vídeos. Para passar em um concurso público, não tem segredo. Você precisa parar, ler o conteúdo do material escrito ou assistir a videoaula, entender o que o professor explicou, memorizar esse conteúdo e, ao chegar na hora da prova, se lembrar do conteúdo e acertar as questões. Porque quem passa em concurso público não é o mais inteligente, não é o mais bonito, não é o que estuda mais tempo, não é o que mais precisa passar, é quem acerta mais questões. Mas para você aprender a acertar mais questões, tem que dedicar um tempo a isso, tem que estudar sobre isso. Porque desde já, eu quero que você coloque uma coisa na cabeça. Não existe memória ruim, existe memória mal treinada. É claro que em situações bem excepcionais, a pessoa pode ter uma doença específica que a incapacite em relação ao poder de memorização. Tudo bem, mas em regra geral, o que falta é treinamento de memória. Então anote aí 3 dicas especiais para você utilizar a partir de agora, toda vez que sentar para estudar e que vão melhorar e muito o seu poder de memorização. Primeira dica. O nosso cérebro, de uma forma geral, ele não consegue identificar o que é real, o que é imaginário, e nós é que temos que dizer isso para ele. É por isso que quando você estiver estudando, você vai começar a ler o conteúdo ou vai assistir a videoaula e você precisa imediatamente transformar aquelas informações em imagens. Precisa imediatamente transformar aquelas informações em algo prático, como se tivesse acontecido com você, como se você estivesse enxergando aquilo acontecer. Vou te dar um exemplo. Suponhamos que você está estudando o poder de polícia, lá no direito administrativo. E aí, o professor está explicando o atributo da autoexecutoriedade, que é aquela prerrogativa que a administração pública tem de emitir uma ordem e, se essa ordem não for cumprida, ela mesma pode autoexecutar essa ordem sem precisar de uma autorização do poder judiciário. Nesse caso, você não pode simplesmente ler aquele conceito, ler aquela definição e se dar por satisfeito ou satisfeita. Não pode. Você precisa ter um exemplo para te fazer lembrar desse atributo e, mais do que isso, te fazer lembrar das características desse atributo. Deixa eu explicar para ficar mais fácil. Suponhamos que em determinado momento, um agente de fiscalização, agente de trânsito, acabou de verificar que Doquinha deixou um veículo parado em cima da calçada. Então, Doquinha chegou e emitiu a ordem. Motorista, favor retirar esse veículo que está parado em local proibido, em cima da calçada. Essa ordem foi dada. Retire o veículo que está parado em cima da calçada. Aí o particular disse: Não, eu não vou retirar o veículo. Nesse caso, você já vai imaginar o seguinte. Um agente de trânsito pode ser você, ou pode ser um cara bombadão, ou pode ser um cara bem fininho. Retire esse veículo daí agora porque ele tá parado em cima da calçada. Você tá imaginando, né? E aí o cara todo fininho, né? Todo assim, achando... Gente pequena é bravo, né? Aí todo pequenininho. Pois é, retire esse veículo aí agora. Aí o cara bombadão em cima do carro. Não vou retirar não, querendo peitar o cara, né? Aí chegou a gente. É assim, né? Então deixa eu fazer valer a autoexecutoriedade. Aí você tá imaginando, né? Aí ligou pra polícia. Polícia! Dá um favor aqui, vamos rebocar o veículo que tá parado no local proibido, viu? Vamos rebocar, eu já dei a ordem, ele não cumpriu, vamos auto-executar a ordem. Aí veio o carro, você imaginando tudo isso, né? Veio, né, o reboque, e aí veio o pequenininho lá todo
dando a ordem, né? Pode rebocar, pode rebocar. Botou o carro em cima do reboque e levou. Isso é auto-executoriedade. Então perceba que você imaginou um bicho raquititinho, como diz aqui no norte, né? Raquititinho, sem força, pequenininho, e chegando né, enfrentando o bombardeio. Tira esse veículo agora. Ele, não vou tirar não, querendo botar pampa, né? Porque o agente é pequenininho. Ele foi lá e auto-executou a decisão, sem precisar do judiciário. Ou seja, foi lá, determinou, deu uma ligação, determinou que o reboque fosse lá, tirasse o veículo e saísse com ele. Gente, isso é muito simples, e esse foi um exemplo que eu usei para mim, tá? Mas se você colocar isso no seu dia a dia, fica muito mais fácil você se lembrar do conteúdo. E algumas pessoas dizem, mas a minha memória não é muito boa para chegar nesse ponto e imaginar isso acontecendo. Você tem que treinar. Você tem que incentivar mais a utilização do seu lado direito do cérebro, esse lado mais lúdico, de imagens, porque o nosso cérebro ele precisa ser treinado, especialmente no que se refere à memorização. Se você não intensificar isso, você não vai conseguir sair do lugar, você vai estar sempre com essa dificuldade de se lembrar do conteúdo. Porque nesse caso aqui, eu não quero que você se lembre do conceito de auto-executoriedade, eu quero que você se lembre do exemplo desse caso acontecendo e com base nesse caso, você automaticamente se lembra de definição, se lembra das informações que você precisa. Ah, professor, isso é muito complicado, esse negócio de treinar o lado direito do cérebro. Memorização não é pra qualquer um, não. É pra qualquer um e eu posso te provar. Eu vou deixar aqui embaixo o link do meu curso Fórmula da Memorização Total. Entra lá, assiste as primeiras aulas, você tem 7 dias para conhecer o curso, fica à vontade. Eu tenho certeza que você vai sair desse curso e falar assim, meu Deus do céu, minha memória triplicou de potência aqui em 2, 3, 4 dias, que são as aulas que você vai assistir lá de imediato. Então vai lá, cara, faça o teste. Depois você vem aqui e me conta se o curso foi útil ou não para você. Vou deixar aqui, clica lá para você obter mais informações. Uma segunda dica é sempre que você estiver estudando um conteúdo, seja em PDF, seja em videoaula, faça um resumo brevíssimo do conteúdo que você acabou de estudar. Eu sei que muitas pessoas criticam, não, mas que resumo toma muito tempo, que resumo é isso e aquilo. Mas sabe por que essas pessoas criticam? Porque elas não sabem fazer resumo. Elas fazem resumo muito extenso, resumos muito longos, e aí não tem o resultado esperado. O resumo tem que ser claro, objetivo e direto. Eu vejo, por exemplo, que muita gente costuma utilizar post-its, né? E sair pregando por tudo quanto é lado. Eu mesmo tive uma aluna, que ela mandou uma foto do quarto dela, né? Eu falei, nossa senhora, é post-it para tudo quanto é lado, na parede, no teto. E eu falei com ela, quantas vezes você já revisou esses post-its aí? Especialmente esses que estão aí no teto mais alto. Não, eu não reviso não, é porque de vez em quando eu olho para eles e me lembro do conteúdo. De que adianta você só olhar? Você tem que se programar para revisar esses resumos que você elabora. Então, quando você faz um resumo, naquele momento, você já está trabalhando o seu poder de memorização, de sintetização das informações. E quando você revisa depois, você consegue resgatar todas as informações que foram concentradas no momento de fazer os resumos. Terceira dica é que você precisa entender que decorar é uma coisa, memorizar é outra. Quando a gente utiliza a expressão decorar, é porque você fica repetindo uma coisa várias vezes. Às vezes você pega a lei, imprime a lei e fica repetindo o conteúdo da lei. Pá, 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 pá. Mais uma vez. Pá, 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 pá. Mais uma vez. Pá, 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 pá. Gente, isso é decorar. E eu, quando estava na faculdade, por exemplo, eu fazia muito isso, né? Eu tinha uma prova, por exemplo, na quinta-feira. Na quarta-feira à noite, eu saía repetindo o conteúdo todinho que eu tinha em mãos, ali, as anotações que eu tinha, até o texto da lei. E na prova eu ia até bem. Mas passava 3, 4 dias depois da prova, eu já não lembrava de mais nada. Por quê? Porque eu estudava assim, decorando o conteúdo, repetindo igual um papagaio, várias vezes, sem lógica nenhuma, aquele conteúdo. O desafio é que quando você estuda para um concurso público, você estudar um conteúdo agora, você tem que se lembrar dele que é 3 meses, 6 meses, durante um ano. Não é só se lembrar amanhã, é com um prazo muito mais longo. Então se você ficar ali repetindo, igual papagaio, tentando decorar, quando chegar na hora da prova, provavelmente você vai ter se esquecido de grande parte desse conteúdo. Memorizar significa você entender uma lógica de associação de imagens. Porque o nosso cérebro, ele não se lembra de textos, você não vai recordar de frases, números pontuais. Você vai se recordar de uma imagem e por trás daquela imagem vem os números, vem as letras e informações grafadas. Quer ver um exemplo? Qual que é o número do telefone da sua mãe? Qual que é o número do seu CPF? Dificilmente você vai se lembrar exatamente do número do telefone. Não vai vir na sua mente assim, ó,
Número do telefone da minha mãe, pá, 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 não vai vir. Primeiro vem a imagem da sua mãe e depois vem, vinculada à imagem, o número do telefone dela. É igual o CPF. Não vai vir de cara o número do seu CPF. Vai vir provavelmente aquele cartãozinho azul, ou um amarelinho, ou um pedaço de papel onde está escrito o CPF. Ou a tela do computador onde a primeira vez você leu o seu CPF. É assim. Então vem a imagem e depois por trás da imagem vem o número que você precisa se lembrar. Então quando você consegue fazer essa associação, associar uma imagem a um número específico, acabou. Você não tem dificuldade nenhuma. Lembrando aquele exemplo que eu dei agora há pouco do atributo poder de polícia? Lembra? Da autoexemplaridade? Então você se lembra daquele caso engraçado acontecendo e por trás do caso engraçado vem a informação que você precisa se lembrar. E anota aí, quanto mais improvável, quanto mais ridícula, quanto mais sexual, quanto mais mortal for a imagem, mais fácil de você se lembrar. Porque o nosso cérebro vai ser impactado de uma maneira mais efetiva, de uma maneira mais emotiva, e aí você vai se lembrar muito mais facilmente dessa imagem. Tente não ser racional quando você estiver vinculando uma imagem a uma situação específica que você quer memorizar. E para tudo que você começar a estudar, a partir de hoje, lembre-se, você tem que ler, automaticamente fechar os olhos e imaginar aquilo acontecendo de alguma forma. Mesmo que não seja como acontece na realidade. É algo que você inventou, mas é algo que você inventou que na hora que você precisar resgatar a informação, você se lembra dessa invenção, dessa imagem inventada e por trás dela vem a informação que você precisa para acertar a questão. E se você fizer isso, sua aprovação passa a ser apenas uma questão de tempo, porque aí você vai começar a acertar mais questões e vai melhorar os seus percentuais de acerto.